Quem fala é Sandro San, criador do programa Vendedor de 1 Milhão. E hoje eu quero falar com você sobre autoestima, né? Por que que a autoestima é uma das coisas mais importantes que você deveria se preocupar? E eu quero falar com você também porque talvez a sua autoestima esteja atrapalhando você hoje de chegar onde você deveria chegar, de estar onde você deveria estar, tá? E basicamente, deixa eu contar uma história. Há muitos anos atrás, eu já tinha trabalhado como gerente de um banco e eu tinha tinha alguns negócios e em algum momento esses negócios não deram mais certo, né? E eu resolvi então voltar pro mercado de trabalho, eu resolvi trabalhar com vendas. E, enfim, eu fiquei 2 meses tentando vender e não conseguia vender nada. E aquilo realmente era uma coisa que me incomodava. Eu lembro que eu entrei nessa empresa e outros amigos meus que entraram na mesma época que eu, eles conseguiam vender, eles tinham resultado, eles batiam a meta, alguns deles eram campeões de vendas. E eu, apesar de achar que eu tinha tudo para poder conseguir aqueles mesmos resultados, eu não conseguia aqueles resultados. Na verdade, eu não conseguia nada, eu não vendia absolutamente nada, tá? E isso estava me corroendo, isso estava me incomodando muito. E ninguém conseguia saber o que eu fazia de errado. Porque basicamente eu fazia uma excelente demonstração. Basicamente eu tinha, é, enfim, eu trabalhava, eu ia visitava clientes, eu demonstrava e tudo parecia que ia bem, mas a coisa por alguma razão não acontecia. E ninguém conseguia explicar por que que aquilo não acontecia. Bom, até que um dia eu fiquei eu estava muito deprimido, muito mal, né? Não só por aquilo, mas porque eu tinha passado por vários problemas, depois eu cheguei naquela situação e aquilo não estava dando certo e enfim, estava muito mal, estava muito realmente, chegou uma época que eu estava muito deprimido, muito abatido. E um dia eu cheguei numa estação de trem e eu lembro que enquanto o trem vinha lá, eu fiquei pensando se eu não devia me jogar ali na frente daquele trem, né? Eu estava com uma mala pesada, eu carregava uma mala que pesava uns 5 quilos. E, e eu não tinha mais cliente para visitar, não tinha cliente para ligar, não sabia o que fazer, tá? Bom, o fato é que enquanto eu ficava pensando aquilo, eu lembro que por uma fração de segundo me ocorreu um pensamento assim: nossa, acho que eu cheguei no fundo do poço, né? Me ocorreu esse pensamento. Só que naquela mesma hora, né, quando eu falei que eu cheguei no fundo do poço, eu comecei a me imaginar no fundo de um poço, né? Acredite ou não. Eu comecei a me imaginar no fundo do poço. E engraçado, eu pensei assim, gente, o que que pode piorar quando você chega no fundo do poço? E eu comecei a imaginar, poxa, imaginei um poço enchendo d'água e eu com medo de me afogar. Só que quando eu comecei a imaginar aquilo tudo, eu comecei a imaginar que tinha que ter uma forma de eu sair daquilo. Eu comecei a imaginar que eu boiava enquanto a água enchia o poço, que eu ia boiando até que eu conseguia sair do poço, tá? Bom, engraçado que quando eu pensei aquilo, me deu assim um certo estalo, né? E eu pensei assim, nossa, tem jeito, né? Por mais que eu esteja no fundo, por mais que as coisas... tem jeito, não tenho que piorar, né? Tenho algum jeito. E eu lembro que eu saí dali decidido a fazer alguma coisa diferente, tá? E, enfim, e quando eu saí dali, eu liguei para um amigo meu que tinha uma lista, ele era um corretor de seguro, ele tinha vários clientes, eu liguei para ele e pedi indicação de um nome de um cliente, né? Eu só queria um nome. E ele me deu o nome de um cliente que era um cliente que eu tinha que ligar para aquele cliente, eu não podia dizer para aquele cliente que foi ele que me indicou o nome dele, tá? Para ligar. Mas eu estava decidido que eu ia vender para a próxima pessoa que eu tentasse vender, né? Que eu fizesse uma demonstração. E eu peguei o nome daquele cliente, eu liguei para aquele cliente, né? E foi engraçado porque eu liguei para ele e esse cliente, eu tinha que ligar para ele e eu não podia falar o que eu vendi, porque se eu falasse que eu estava querendo vender alguma coisa, o cliente não ia me receber, né? E ao mesmo tempo, eu também não podia dizer quem foi que me indicou para ele, então era realmente uma ligação muito difícil, né? Mas eu estava tão confiante naquilo que eu liguei para aquele cliente e eu falei com ele, enfim, que eu tinha algo muito legal para falar com ele e que ele ia gostar muito, que era uma coisa muito importante, que ele precisava saber do que eu tinha para falar.
de maneira que eu acabei convencendo ele a me receber. E quando eu cheguei para falar com esse cliente, na primeira vez que eu falei com ele, eu cheguei lá no dia marcado, ele se atrasou e ele chegou faltando 10 minutos, né, faltando 10 minutos para terminar a reunião que a gente, né, nós marcamos a reunião 9h30, e ele chegou 10 para as 10, e ele chegou falando para mim que 10 horas ele tinha que sair, então ele tinha 10 minutos para mim. E eu só tinha aquele cliente, eu sabia que 10 minutos não seria suficiente para mim poder falar para ele o que eu tinha que falar, e, enfim, me conseguir de alguma maneira fazer aquela venda. E eu falei para ele então que eu também não podia esperar, porque eu tinha outro compromisso, que a gente podia marcar um outro dia. E por incrível que pareça, ele aceitou marcar para um outro dia. E marcamos para alguns dias depois, eu fui lá, eu comecei a falar com aquele cliente, e enfim, e para resumir a história, eu vendi para esse cliente. Tá? Foi uma das melhores vendas que eu fiz, foi a primeira venda que eu fiz nessa empresa. Tá? E algum dia eu conto até mais detalhes dessa venda, que foi muito engraçada. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? O que marcou para mim naquela venda e por que eu consegui fazer aquela venda e não consegui fazer todas as outras que eu tentei fazer durante todos aqueles meses? Toda vez que eu chegava com um cliente e eu estava no final, na hora de fazer o fechamento da venda, existiam algumas coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que antecipar algumas objeções, eu tinha que dar segurança, eu tinha que transparecer que aquele cliente estava precisando mais do produto do que eu. Só que o que acontecia? Por alguma forma, como eu tinha passado por vários problemas, minha autoestima estava muito baixa, sempre quando eu chegava no fechamento, eu não tinha a energia necessária para colocar naquele processo. Então eu fazia uma demonstração muito legal, mas quando chegava no fechamento, que eu achava que o cliente podia dizer não, né, eu não estava preparado para ouvir o não. E aquilo me deixava com a minha autoestima muito, muito embaixo. Eu estava com muito medo, eu tinha muito medo de que ele dissesse não, eu tinha muito medo que ele não quisesse. Então, eu não botava energia suficiente naquele processo. Tá? E quando chegava no final, eu descobri, e é claro, eu não sabia isso na época, eu fui descobrir isso depois desse processo, que eu não conseguia botar energia na época, eu estava me sentindo fraco. Né? Então, quando o cliente falava qualquer coisa, eu não tinha muita energia para poder estar... tá colocando, tá vendendo mesmo, tá negociando, né? Resumindo, ele falava para mim que queria pensar e eu dizia para ele, tá bom, eu vou esperar você pensar, né? Enfim, e eu já começava, na verdade, o fechamento esperando que ele dissesse, eu vou pensar, tá? Eu preferia ficar com aquela esperança de que ele, em algum momento, fosse me ligar e dizer que queria, do que realmente ele dissesse não. Então eu sempre fazia uma apresentação onde o cliente terminava dizendo que gostou muito, mas que ia pensar, tá? E para mim, ele dizer que ia pensar era melhor do que ele dizer que não ia comprar. Porque o não eu não queria ouvir o não. Eu não estava preparado, né? Enfim, minha autoestima estava muito baixa. E na hora que eu entendi E por que minha autoestima estava muito baixa? Tá? Porque, como eu falei, eu tinha passado por um processo muito difícil. Tá? E isso, enfim, não justifica, não é isso. Não é porque todo mundo que passou por um processo difícil vai ter uma autoestima baixa. De verdade, não é isso. Pessoas diferentes reagem de forma diferente aos mesmos estímulos, tá? As mesmas situações. Mas o fato é que aquele dia, na estação do trem, eu entendi isso, tá? Eu entendi que minha autoestima estava muito embaixo. E como ela estava muito embaixo, como eu sempre achava que podia perder ainda mais alguma coisa, eu não conseguia tentar ganhar, né? Eu não conseguia tentar ganhar. E isso para mim foi uma grande lição, né? E mudou muito. Já contei isso outras vezes, mas naquele período ali, naquele mês em que essa primeira venda começou, eu fiz, há quase 15 anos atrás, R$ 4.000 só de comissões, né? Por um produto que há 2 meses eu vinha tentando e não conseguia vender absolutamente nada. Bom, então é isso, né? Espero que essa história possa inspirar você, possa ajudar você e que possa servir para você avaliar, né? Será que não tem alguma coisa te travando? Será que a sua autoestima de alguma forma não está impedindo você de realmente ir atrás daquilo que é seu, daquilo que você deveria estar conquistando? É isso aí. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, comenta aqui no meu canal, assina aqui no meu canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.